Capítulo 6. Aprendendo a esperar. A lagarta não precisa de um milagre, precisa de um processo. Todo cristão comprometido já entendeu ou se deparou alguma vez com a lição de espera. Os improváveis sabem que existe uma matrícula na escola do Espírito Santo. E um dos pioneiros professores a apresentar-se ao tempo. O tempo é necessário para sermos aperfeiçoadas e preparadas para o propósito de Deus. Esperar foi uma lição mais que preciosa que Davi teve de aprender em sua caminhada profética. Antes de falarmos sobre Davi e sua espera para viver a vontade de Deus, é importante lembrar que, quando estamos caminhando com Jesus, percebemos que existem muitas renúncias e dificuldades que aqueles que caminham distante do Pai não enfrentam. Ao olharmos para a vida de homens e mulheres de Deus, vemos um padrão mais excelente de alto preço de entrega e principalmente de espera. Isaías 40:31 fala que os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Existe algo que vamos aprender na caminhada com o Senhor: esperar. A espera faz parte da vida. Até mesmo o nascimento depende de um tempo de espera. E existem muitas outras coisas na vida que só acontecerão no devido tempo. Deus é poderoso para fazer uma nação nascer em um único dia. É um Deus que abriu e fechou o mar no tempo exato para salvar seu povo, que formou um exército partindo de um vale de ossos secos. No entanto, é o mesmo Deus que, embora tenha ressuscitado Lázaro, não removeu faixas dele. Porque as faixas deveriam ser retiradas pelas pessoas que estavam ao seu redor. Remover as faixas implicaria um processo. Deus é poderoso para fazer maravilhas em um piscar de olhos, mas em seu amor por nós, ele opta por, raramente, espere. O processo de espera, proteção. Renunciar é um ato, desenfaixar é um processo. Quando nós nos submetemos aos tempos e processos de Deus, colhemos frutos maduros e maravilhosos. É durante os momentos de espera que o Pai molda a nossa vida, nos capacita, expõe as nossas motivações, calibra as nossas emoções e nos revela a nós mesmos, desnudando-nos o coração diante de nossos olhos. É nos períodos de espera que conhecemos o nosso próprio coração, pois o tempo é especialista, analista. Ele nos mostra que não víamos em nós, mas também expõe tudo o que não sabíamos que estava dentro de nós. O tempo revela o que podemos e o que não temos. Ter um encontro com essa verdade é crucial para o nosso amadurecimento. Quando falamos em amadurecimento, precisamos de nos lembrar de que é por meio dele que temos acesso às ferramentas e às habilidades que Deus nos entrega dentro de seu propósito. Olhando para as minhas duas filhas de diferentes tempos de formação e maturidade, concluo: Vitória, primogênita, tem acesso a lugares e responsabilidades que a Isabela, por ser caçula, ainda não pode acessar por causa da sua proteção. Na verdade, a espera protege. Isso mesmo. Por mais difícil que seja esperar pelos seus sonhos, como aquela promoção no trabalho ou a gravidez tão desejada, quem sabe o casamento esperado, a espera funciona como um sistema de proteção e a prepara para o que virá. Precisamos ser forjadas para receber dos céus o que a terra não pode nos oferecer. Por isso, o tempo de espera é fundamental para desenvolvermos o caráter de que precisamos no ministério para o qual Deus nos chamou. Espera, trata e prepara o coração. Assim como o lugar secreto e os períodos em que somos escondidas por Deus, os tempos de espera são essenciais para sermos forjadas e suportarmos todo tipo de exposição. Estar exposto e ser chamado a ministrar multidões é o tipo de chamado para o qual Deus precisa preparar algumas de nós. Muitas, ao ocuparem uma posição como essa, acabam cedendo à pressão da visibilidade, sucumbindo diante da vaidade e da aprovação dos homens. Por isso, as mulheres improváveis de Deus logo aprenderam a preciosa lição de esperar. Esperar que as proteja de uma exposição precoce. O processo de espera, confiança. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não têm um relacionamento com Ele e não conhecem. Isso quer dizer que quanto mais distante e raso for um relacionamento, mais medo e insegurança são gerados. Nesse sentido, a espera requer confiança de que o que se espera e tem uma finalidade justa e boa para o nosso crescimento. Por isso, só confiamos em pessoas cujo relacionamento tenha passado pela prova da lealdade. Quando temos um relacionamento genuíno com Deus, desejamos buscá-lo para conhecer a vontade dele. Aprendemos a depender dele, a obedecer-lhe diariamente, não por obrigação,
mas por amor e desejo de agradar o coração do Pai. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher que aprendeu o processo de espera por meio da confiança. Ela aprendeu a priorizar e a buscar a Deus, as diretrizes capazes de transformar sua realidade. As mulheres que aprenderam a esperar compreenderam que não existe uma resposta mágica para aquilo que, do ponto de vista de Deus, existe um processo. Jesus exemplificou a importância do tempo de espera e da dedicação àquilo que é importante. Ele passou uma noite inteira orando para escolher seus discípulos. Se Jesus dedicou todo esse tempo para tal tarefa, quem somos nós para tornarmos decisões sem a direção do Pai? Os dons de Deus nos concede são os presentes dele para nós. Nosso caráter aprovado é o nosso presente para ele. Nesse sentido, óbvio que precisamos andar sob a direção e o comando do Senhor, sabendo que esperar a direção dele não é perder tempo, é entender que a espera é tão importante quanto a direção que seguiremos, mas a própria espera nos capacita para ela. A maioria das mulheres que sente um pouco perdida enquanto espera, muitas vezes questiona o que faz nesse período. O que vou fazer? Há, no entanto, 4 estações importantes que devem ser levadas em consideração. Primeiro, permanecer firme na última orientação recebida. 2, ser intencional. 3, perseverar em oração. 4, manter a intimidade com Jesus. A primeira é perceber. Perceber firme na última orientação que recebemos de Deus. No exército, existe um protocolo muito interessante para quando os soldados se perdem na guerra. Eles permanecem na última palavra que o comandante deu a eles. Não é incomum buscarmos uma orientação de Deus para nós, quando na verdade Ele está esperando uma resposta da nossa diante da última orientação que Ele nos deu. Deus somente nos confia uma nova direção quando fomos fiéis às palavras e à direção que Ele nos confiou antes. Ele já nos confiou. É necessário manter na memória e no coração as palavras que nos foram liberadas sobre a nossa vida, perseverar nelas, pois a maioria das vezes, quando queremos fugir dos lugares de Deus e onde Ele nos colocou, a direção é a mesma, permanecer. Segunda lição que nós aprendemos: sermos intencionais enquanto esperamos. Se recebemos uma orientação sobre algo que Deus deseja fazer por meio de nós, devemos nos preparar para quando chegar o tempo de cumprir a promessa feita. Ser intencional na espera é fundamental para que as promessas de Deus se tornem realidade na nossa história. Aquelas que foram chamadas para ministrar às mulheres devem ser intencionais nisso. Estudar, meditar a palavra de Deus, equipar-se para esse trabalho. Isso é tarefa que não pode ser delegada a outra pessoa. Deus está levantando mulheres que são intencionais naquilo que Ele mesmo as chamou para ser. Seja qual for a sua ocupação, nutricionista, professora, pastora, missionária, médica, administradora, dona de casa, é exatamente onde você está que Deus a chamou para ser intencional. Isso significa dedicar-se ao máximo para que o propósito de Deus seja estabelecido onde você está. Precisamos ter uma atitude deliberada, resolutiva em nosso chamado. Terceira, essa postura é permanecer no lugar de Deus, perseverar, construir relacionamento íntimo com Deus. Perseverar não é desistir. Ora, tem mais a ver com o que ouvimos do que com o que dissemos. É nesse lugar de oração que somos lapidadas, instruídas e preparadas para o cumprimento da promessa. Lembro-me de uma época na vida que não nos restou nada nas mãos, tudo ruiu. Vida financeira, ministério, reputação. No entanto, a oração continuava de pé. A oração foi o lugar para o qual éramos convidados, dia após dia, a permanecer. E era nesse lugar que Deus nos sustentava e ministrava dia a dia. Vocês estão em um tempo difícil de esperar? Persevere na oração. A oração calibra a sua vida. Quando você ora, você fala com Deus. Fique atenta para ouvir a resposta e Ele fará com você. Meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer momento de provação, pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estivermos plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago 1, 2 ao 4. A quarta é fruto da terceira. Quanto mais você passa com Jesus em oração, mais parecida com Ele se torna. É impressionante como há um aumento da intimidade quando investimos em um tempo de qualidade, quer em relacionamentos familiares, quer entre amigos. Quando investimos tempo, quando plantamos tempo juntos, colhemos intimidade. A intimidade com Deus acontece na mesma dinâmica. Quanto mais tempo investidos, mais intimidade haverá. Algumas revelações e alguns segredos são apenas para os íntimos.
Nesse lugar de intimidade, seu coração se aquieta, você entende que é melhor viver promessas divinas, é ser amiga do dono dessas promessas. Legal. Nesse lugar você reposiciona o coração, se centraliza em Cristo. Mesmo que a espera seja longa, os seus olhos não são mais nisso. Sim, Jesus. O processo de espera, fogo purificador. A espera também consiste em um fogo purificador, porque vem para purificar tudo. Uma vez que o tempo, quando aproveitado de forma intencional, prova todas as coisas. O tempo de Deus é, em si mesmo, fogo purificador. Vivemos em um tempo de imediatismo e de urgências gritantes, por isso não gostamos de esperar. Muitas vezes somos tentadas a seguir por atalhos que podem até parecer fáceis, mas são, na verdade, atrasos vestidos de agilidade. Aceitar o tempo é a espera e Deus é infinitamente mais proveitoso. Por mais difícil que esteja esperar, Deus sempre tem um copo de água, um refrigério, um descanso para aqueles que esperam. Nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como um fogo purificador para remover aquilo que não agrada ao Senhor. Um fogo que remove o medo, a timidez, as expectativas erradas e tudo que está em nós que não procede de Deus. No entanto, é também nos períodos de espera que as nossas forças são renovadas para que possamos alcançar voos mais altos. As mulheres improváveis que Deus levanta entendem que vale a pena esperar o tempo de Deus, ainda que a dor seja latente. É no tempo de espera que o Senhor queima as impurezas, ou seja, tudo que não deve ser guardado e protegido em nosso interior. Desse modo, a purificação espiritual e emocional de Deus nos aperfeiçoa para que já estamos preparados para nós. Deus deseja que sejamos como prata. Ao ser purificada, é como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela. E assim seremos tão parecidas com o Filho, a ponto de manifestarmos a expressão, a vida, o caráter e a essência daquele que nos purificou. É no tempo de espera que devemos trazer à memória o que Deus já nos falou, caminhando com firmeza, conforme as orientações que Ele já nos deu. O tempo de Deus é perfeito. Por isso, na maioria das vezes, tudo que precisamos fazer é abraçar esse tempo e os processos de crescimento em nós. Isso implica deixar de agir como criança birrenta, que resiste à espera quando deseja algo. Abrace esse tempo de crescimento pessoal e dependa de Deus. A verdade é que cada pessoa tem a visão da montanha que escalou, mas Deus continua nos chamando para subir, ousar voos mais altos e assim experimentar novas visões dessa escalada. Deus nos chama para lugares mais altos, é subir, é nossa responsabilidade. Enquanto espera, peça a Deus sabedoria para crescer e ser purificada de tudo o que agrada a Ele. Processo de espera. A escolha do quebrantamento. Existe cura e esperança para o coração quebrantado. Sabe, não importa quão despedaçado ele esteja, a cura é disponível para nós. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habita num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar ao ânimo do seu espírito humildade e novo alento ao coração contrito. Isaías 57:15. Mesmo habitando em um lugar alto, santo, Deus também estará ao lado do contrito, coração quebrantado, do abatido e do oprimido. Os erros costumam trazer um peso de vergonha, rejeição sobre nós, assim como os períodos em que sentimos abatidas, mas é quando nos sentimos em pedaços que Deus chega mais perto. Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Muitos textos bíblicos podem identificar o quebrantamento como fundamento necessário para o início da nossa transformação. Ele é a matéria-prima para a lapidação de Deus em nós. Deus não deseja nos humilhar, mas intencionalmente age para que devolvamos a humildade. Em geral, a humildade vem depois do reconhecimento de que fizemos algo errado. Reconhecer que estamos errados é imprescindível, porque sem isso ficamos patinando, estagnadas em muitas áreas da vida. Nesse momento que você está enfrentando oposições ou tem pontos de vista conflitos e conflitivos com um número razoável de pessoas, não pode simplesmente sucumbir ao engano de que o problema está com outra pessoa. Você precisa reconhecer que existem aspectos na sua vida que precisam ser transformados. Aí entram quebrantamento e humildade. De tempo em tempo, Deus nos matricula na escola do quebrantamento. Ainda que pareçam firmes e fortes, Ele conhece a nossa condição do coração. Ele sabe o estado do nosso travesseiro e conhece a fonte de cada uma das nossas angústias.
Muitas pessoas são especialistas em ocultar sua real condição. No entanto, não há liberdade maior do que sermos livres de nós mesmos, de pessoas de movimentos autoritários e de prisões internas. Quando Deus nos quer trazer liberdade completa, o quebrantamento é o processo favorito do Senhor, porque é através dele que o nosso orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida. É na escola do quebrantamento que nosso caráter é revelado. E tudo que Deus deseja fazer em nós só será realidade quando o nosso caráter for completamente moldado pelo Senhor. É na escola do quebrantamento que o Senhor aperfeiçoa os nossos dons, quando ele derrama em sua unção como resultado de um coração rendido a Deus e transbordante nele. Sobre esse processo, não há mais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem algo mais. Diversas vezes somos separadas do bando, movidas do nosso círculo de convívio ou relacionamento, porque o isolamento, ele também faz parte do processo de quem Deus nos chamou para ser. Vivenciei muitos momentos dos quais eu questionava o motivo do meu nascimento. Pensava sobre qual seria o propósito da minha vida. Eram pensamentos constantes que me levavam a uma crise existencial. Cheguei até mesmo a não acreditar em algumas palavras liberadas sobre minha vida, porque pareciam ilusórias. No entanto, hoje são uma realidade. A unção nos separa, mas a dor nos prepara. É comum escutarmos que o filho ou a filha de Deus cresce de glória em glória, mas descobri que em Deus também crescemos de crise em crise. Pois quando somos matriculados na escola do quebrantamento, as crises são processos de amadurecimento, transformação. Enquanto você foge da crise, Deus a convida a abraçá-las. Jonas foi chamado para levar uma mensagem até Nínive, mas fugiu. Então Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse aquela missão. Deus não havia ungido o outro, ele havia ungido Jonas. Assim como Deus nos ungiu para cumprir determinadas tarefas e missões, e ninguém mais fará o que nós devemos fazer. Precisamos discernir os lugares para os quais Deus nos chamou, porque é lá que estão a unção, os recursos necessários para a tarefa que nos é incumbida. A mulher de Deus não faz nada sem autorização de Deus. Por isso a escola do quebrantamento faz em nosso interior aquilo que só Deus poderia fazer, que é transformar o coração humano. Deus corrige falhas de caráter, sintoniza características e personalidades, a fim de fazer aflorar uma identidade aperfeiçoada nele. Comigo foi assim. A transformação no meu coração extinguiu a timidez, fazendo aflorar uma mulher destemida, que depende de Deus e fala aquilo que Deus ordena. Deus escolheu Davi, um filho improvável, o 8º filho de Jacó, de Jessé, aquele que o Senhor tirou de trás das malhadas. Todo aquele que se aproxima de Deus o faz porque anseia por meio do Senhor. Cada passo pequeno em direção a Ele tem resposta de um passo gigante do Senhor em nossa direção. É possível que as flechas direcionadas a nós, assim como as de Davi recebeu seus opositores, sejam oportunidades para desenvolvermos doçuras a cada áspera recebida. A resposta branda desvia o furor. Ao obedecermos a Deus, deixamos que Ele conduza. Entramos em lugares mais altos e desarmamos guerras. Davi abraçou o processo do crescimento, esperou 10 anos longos, até que Deus fez assentar no trono de Israel, no lugar de Saul. Ele não fugiu das duras circunstâncias das crises que envolveram seu processo de espera, mas assumiu uma postura de humildade de aprendiz. Aprenda a esperar, abrace o processo. Ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. A vida e a morte estão no poder da língua. Muitas situações poderiam ser evitadas se permanecêssemos em silêncio. Falar na hora certa é remédio para a alma. O silêncio nos ajuda quando ouvimos palavras indevidas. Quando alguém está irritado, o silêncio nos chama. Quando a maledicência nos procura, o silêncio nos esconde. Se a ofensa nos golpeia, é o silêncio que nos levará a um lugar de autoridade. Quando a calúnia bate à porta, o silêncio não atende. Se o orgulho nos chama, o silêncio nos prende na humildade. Se as acusações chegam ao nosso coração, o silêncio será o escudo. A mulher madura escolhe silenciar e espera pela resposta daquele que nunca falha. E a resposta de Deus é justa, poderosa, para curar até os nossos ofensores. Quando você escolhe o caminho do silêncio diante das ofensas, dá a Deus a chance de justificar você. Que a sabedoria nos abrace nesse tempo.